Bem-vindos a mais uma parte deste consultório. Como puderam perceber pelo spot que arrancou esta segunda parte, nós vamos falar sobre a importância do rastreio oftalmológico nas idades mais novas, antes que os problemas se tornem mais difíceis de resolver. Comigo tenho o Dr. Augusto Magalhães, especialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo da Iberoftal, no Hospital CUF Porto. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo ao consultório. Qual é a importância, de facto, dos rastreios oftalmológicos na infância? A importância dos rastreios oftalmológicos na infância, como em qualquer idade, são de facto da maior importância, passa a redundância. O grande desígnio de qualquer Serviço Nacional de Saúde é, de facto, prevenir e rastrear. E os rastreios previnem e rastreiam, portanto, detectam as doenças precocemente. Ao nível oftalmológico, temos essencialmente dois rastreios que têm critérios, são os critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde para rastreio sistemático de base populacional. Um deles é justamente este que acabamos de ver no spot, que é o rastreio de saúde visual infantil, que tem por objetivo, essencialmente, detectar as causas da ambliopia. A ambliopia é o que as pessoas vulgarmente designam por olho preguiçoso. A questão e a discussão gera-se não tanto em volta da importância do rastreio, mas de em que idade deve ser feito esse rastreio. Muito bem, desde 2016, que em Portugal, e nisso, digamos, de facto somos pioneiros, estamos a fazer um rastreio de saúde visual infantil no semestre em que as crianças fazem 2 anos de idade. Foi uma vontade expressa do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, que em 2016 se juntou com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e com a Ordem dos Médicos, através do Colégio de Oftalmologia, que eu também aqui represento, e de facto pediu-nos que desenhássemos um projeto para fazer esse rastreio na idade que nós entendêssemos que era mais ajustada para o interesse da saúde visual das crianças. E como é que chegaram aí aos 2 anos, doutor? É uma questão interessantíssima, até porque é uma questão que gera sempre alguma discussão. Se chamar aqui 10 oftalmologistas, vai ver que um vai dizer que é aos 4, outro vai dizer que é aos 3 e outros vão dizer que é aos 2. A idade dos 2 anos é uma idade que resulta do que é o conhecimento mais atual da ciência na área da visão e do desenvolvimento da visão infantil, mas resulta também, digamos, da digestão, da reflexão dessa literatura e desse conhecimento. E naturalmente, de uma reflexão alongada e, digamos, aprofundada dessa evidência que está publicada. O que nós entendemos é que, aos 2 anos, eventualmente a ambliopia ainda não está instalada. E o que nós pretendemos com o rastreio tão precoce é justamente evitar que ela se instale. Ou seja, nós achamos preferível diagnosticar as causas que são capazes de provocar a ambliopia aos 2 anos de idade, em detrimento do diagnóstico, ainda que mais ou menos precoce, da ambliopia instalada aos 4 anos de idade. Eu costumo dizer, por graça, que este rastreio precoce funciona, no fundo, como uma vacina para a ambliopia. Ou seja... Mas pode-se prevenir a miopia, doutor? A ambliopia, não estou a falar de miopia, estou a falar de ambliopia, que é o olho preguiçoso. Sim. Pode prevenir, porque nós sabemos que em 99% dos casos ela advém de unicamente 2 defeitos nos olhos das crianças. Um são os erros refrativos e o outro é o estrabismo. Depois, há 1% que são causas mais graves, mas também muitíssimo mais raras, como já percebeu. Catarata congénita, alterações da transparência dos meios, alterações da córnea, glaucomas, etc. Doenças neurológicas, portanto, uma série delas. Mas essas todas representam apenas 1%. São muito raras, não é? Essa é uma das razões, é um dos critérios mais importantes para se definir a ambliopia, ou o olho preguiçoso, para não gerar nenhum tipo de equívoco, para se definir um critério importantíssimo para, digamos, se definir a doença como alvo ou como doença apropriada para ser alvo de um rastreio sistemático de base populacional. Existem 2 tipos de rastreio que estão instalados. É o da ambliopia e o da retinopatia diabética, não é? O da ambliopia, portanto, é este que estamos a falar. Sim. Que, como lhe disse, é completamente inovador, usa tecnologias inovadoras, foi instalado sob a forma de piloto, foi, digamos, montado sob a forma de piloto no Norte em 2016,
obtivemos excelentes indicadores, excelentes resultados de facto, com esse programa que conseguimos implementar no terreno, e isso levou a que a tutela, o Ministério da Saúde, decidisse, digamos, por despacho, alargar este rastreio ao plano nacional. Portanto, este ano começou, digamos assim, implementado a nível nacional. É uma vitória, sobretudo, para as nossas crianças, sobretudo para elas, porque nós costumamos dizer, quem faz oftalmologia pediátrica costuma dizer que as crianças normalmente não têm voz. Portanto, e muitas vezes, digamos, estas alterações da visão instalam-se de forma completamente silenciosa. E, portanto, é preciso, de facto, uma intervenção pública desta ordem capaz de a diagnosticar, de identificar e de a tratar ou prevenir até que a doença se instale. Aliás, não raras vezes ouvimos histórias, ainda na minha geração, portanto faço ideia há 40 ou há 50 anos, em que os pais só se apercebiam que, de facto, as crianças não estavam a ver bem já quando estavam ou na primária, claro, ou no 5º e 6º ano, porque já não conseguiam ver bem para o quadro e a professora alertava, ouviam a copiar. Mas aí também há que distinguir duas situações distintas. Eu, digamos, cobrei aqui o meu raciocínio dos rastreios, mas podemos ter aqui um parênteses, não há problema nenhum. São duas coisas diferentes. Uma coisa são os erros capazes de gerar olho preguiçoso. Isso, quando não é tratado em tempo útil, é um defeito da visão que fica para a vida inteira. Outra coisa são os erros refrativos, como a miopia, pequenas miopias ou pequenos astigmatismos, que não são situações geradoras de olho preguiçoso e que muitas vezes se instalam aos 6, aos 7, aos 8. Isso não é uma coisa que me preocupe substancialmente. Anos, não é? Nesta fase. O que me preocupa são aquelas situações que, aparecendo muito precocemente, evoluem de forma silenciosa e geram, digamos, um dano para a criança que é irreversível para o resto da vida. E é aqui que o rastreio se deve centrar. Os outros rastreios são importantes, mas não têm a importância que este rastreio tem. Este, sim, é de facto crucial e é obrigação do Serviço Nacional de Saúde fazê-lo. E ainda bem, porque nós há 20 e tal anos que, digamos, procurávamos este tipo de intervenção e, felizmente, ao fim destes anos todos, houve alguém com vontade política de facto, resolver este problema e de dar esta mais-valia à população infantil portuguesa. Na prática, o que é um olho preguiçoso? Para as pessoas perceberem melhor. Um olho preguiçoso é o olho que vê menos que o outro, sem que se possa corrigir com óculos ou com outro tipo de intervenção. A senhora tem, digamos, dois olhos, tem um olho que vê normalmente com ou sem óculos, é indiferente, mas vê normalmente, obtém a visão máxima. O olho preguiçoso é o olho que, ainda que lhe ponha a melhor correção em óculos ou em lentes de contacto, ou ainda que o queira operar, esse olho não consegue obter uma visão normal. Isto é, digamos, a definição clássica de ambliopia. Mas a definição atual, digamos, com base neurofisiológica, é muito mais abrangente do que isto, porque nós sabemos hoje que estas crianças vão ter uma série de déficits perceptuais que são transversais praticamente a todas as áreas corticais, ou seja, a todas as áreas funcionais cerebrais. E, portanto, conhecendo isto, isto faz com que este rastreio, a necessidade de identificar estas alterações muito precocemente, seja ainda de maior importância do que aquela que nós já entendíamos. Fechando o parênteses dos rastreios infantis, dizia muito bem que há outro tipo de rastreio que se faz, e é um rastreio que se faz na população diabética, em todos os doentes que têm diabetes. Nós sabemos que a retinopatia diabética, como muito bem disse, que é uma doença da retina, que pode cegar por duas razões. Pode cegar porque há vasos anormais que sangram e tapam completamente a visão e, no limite, podem levar a um descolamento de retina muitas vezes difícil de tratar. E há outra razão que é, digamos, a exudação na zona central da retina, portanto, a libertação de líquido normal que faz com que a pessoa também vai cegando e é muitas vezes difícil de tratar. Felizmente, na última década... São causas genéticas aí, doutor? Não, isto é uma doença que depende da doença sistémica, da doença geral, que é a diabetes. A retinopatia diabética só aparece nos doentes que têm diabetes. Muito bem. E, portanto, essa doença já desde 2009 é alvo de um rastreio nacional, mas ainda assim é um rastreio que é um bocadinho feito, cada um faz por si. Havia uma metodologia no norte, havia uma metodologia no centro, depois alargou-se também para o sul, mas cada ARS, cada região, digamos, administrativa na área da saúde tinha a sua metodologia e tinha a sua forma de fazer. Atualmente, e curiosamente, nem de propósito, foi hoje, digamos, lançada a Estratégia Nacional para a Saúde da Visão,
E nessa estratégia o que nós propusemos foi fazer uma uniformização deste rastreio a nível nacional. Criar um sistema de informação que nos permita uniformizar também a metodologia do rastreio, o modus operandi, e criar, digamos, uma situação que essa sim é inovadora, que é, digamos, fazer uma referenciação segmentada. Ou seja, se a senhora faz a diabética, faz o seu rastreio de retinopatia diabética, pode ter vários graus de lesão. E então, em lugar de todos os doentes iriam, digamos, no mesmo fluxo para uma consulta de oftalmologia, não. O que nós pretendemos fazer com esta nova metodologia é fazer a referenciação para centros de saúde de diversas capacidades técnicas e tecnológicas capazes de resolver de uma vez só o problema daquele doente. Ou seja, a senhora corria o risco antigamente de ir para um nível de tratamento que não tinha capacidade para resolver a sua patologia porque era menos diferenciado, então tinha que ir primeiro àquele, depois esperava mais uns meses para ir ao outro e quando lá chegava tinha, digamos, o problema muito mais difícil de resolver. O que nós pretendemos com a nova metodologia e com esta reformulação deste rastreio... E aqui estamos a dar quase em primeira mão, não é verdade? É que estamos quase a dar em primeira mão, é que não vai haver esta perda de eficácia, nem esta perda de tempo, nem este gasto de recursos desnecessariamente. E, portanto, esta é uma novidade que, curiosamente, já estava programado, não foi por isso, mas, curiosamente, foi hoje lançada esta estratégia, que está agora em discussão pública, para as pessoas poderem consultar até ser definitivamente aprovada, e, de facto, estas são as duas doenças que, de facto, têm critérios científicos, tal como estão definidos pela Organização Mundial de Saúde, para serem objeto de rastreio sistemático de base populacional. Porque a verdade é que, segundo o Programa Nacional para a Saúde da Visão, de facto os números, o panorama é um bocadinho assustador e as pessoas têm que ter esta noção. Nomeadamente, 20% das crianças e metade da população adulta sofre de erros refrativos significativos, não é? E tudo o que tem a ver com a nossa visão vai influenciar a nossa vida, quer profissional, quer pessoal, claro, não é? Claramente. Portanto, nunca descurar este lado, não é? Eu convido a ler a introdução da estratégia, que foi um texto que eu escrevi com muito prazer e que fala justamente da importância da visão, desde, digamos, os seres mais primários até, digamos, a forma como o homem é hoje, que é, de facto, digamos, a evolução das espécies. A visão sempre teve essa importância e o que é curioso é que a própria visão influencia, direta e indiretamente, a própria socialização e a própria forma cerebral. Portanto, há de facto um paralelo... A capacidade cognitiva também. Capacidade cognitiva também. Portanto, há de facto um paralelo muito grande, há uma relação muito intrincada entre o que é a vida social, o que é a evolução das espécies, o que é o marketing hoje, o neuromarketing, que é um tema que está muito na moda. De facto, a visão é crucial, é, por assim dizer, um organizador dos outros órgãos sensoriais e dos outros sentidos que as pessoas possuem para fazer a sua vida no dia-a-dia. E, por outro lado, em termos de saúde, mas também com alguma preocupação na economia nacional, a verdade é que também 50% das pessoas com cegueira encontra-se em idade produtiva. Que foi um dado que eu também achei interessante. Isso é muito interessante e é, aliás, digamos, está refletida a nossa preocupação na estratégia que acabamos de lançar, porque está a falar de duas doenças, essencialmente, que são o glaucoma e a deficiência macular da idade, que são doenças cuja prevalência aumenta com o envelhecimento. Ainda hoje o Sr. Ministro dizia nas notícias que nós temos uma população que está a envelhecer e isso aumenta a pressão da procura dos cuidados oftalmológicos. Pois muito bem, essas duas doenças, que são as causas mais frequentes de cegueira nos países desenvolvidos, são duas doenças que não têm os tais critérios para rastreio sistemático. E o que é que nós, atendendo a essa circunstância e percebendo a importância que têm essas duas doenças, quer do ponto de vista da vida de cada um, quer do ponto de vista dos custos sociais, o que nós propomos na estratégia é uma estrutura nova, completamente inovadora, que nunca foi experimentada em parte nenhuma do mundo e que não sabemos, inclusive, quais serão os indicadores. E, portanto, nós propomos a implementação desse programa em modo piloto para perceber
se isso tem alguma vantagem, se tem algum lucro para as pessoas e para o SNS, claro, que é fazer os chamados pontos de intervenção única. O que é que isso consiste? Aproveitar uma idade charneira em toda a população, que é a idade dos 60 anos, para fazer com 2 exames muito simples, perceber se essas pessoas, todas as pessoas aos 60 anos têm fatores de risco para ter glaucoma com o passar do tempo e para ter degeneração macular da idade. Portanto, é outra vitória e outra, já estamos a falar de outro tema que haja capacidade, que haja capacidade para implementar esse tipo de programas. Percebemos e temos a sensibilidade que, de facto, há uma grande vontade política em fazê-lo. O projeto foi apresentado, foi recebido com agrado e, portanto, temos muita esperança que, muito brevemente, possamos implementar esses programas de forma a melhorar a funcionalidade do Serviço Nacional de Saúde, a acessibilidade dos cidadãos, a equidade dos cidadãos aos serviços de saúde e, naturalmente, beneficiar toda a população com esse tipo de medidas e de programas na área da saúde da visão. Porque nesta área da oftalmologia pediátrica, a realidade é que até aos 2 anos, ou 3, a criança de facto não sabe exprimir, não sabe exprimir. E portanto nós temos que fazer essa... Para o oftalmologista é muito fácil fazer isso. O estrabismo vê-se, não é? Às vezes não vê, e muitas das vezes em que parece que tem estrabismo, realmente não tem estrabismo. Muito bem. O pseudoestrabismo é talvez mais frequente do que o verdadeiro estrabismo. Muito bem. Mas em todo o caso, eu fazia aqui uma alerta, porque ouço recorrentemente, às vezes alguns pediatras, felizmente já não são muitos, mas alguns ainda dizem, não vale a pena porque a criança até aos 6 anos não colabora para nada, não responde a nada e portanto não vale a pena. Não é verdade, não é verdade. O oftalmologista consegue diagnosticar, mesmo com uma colaboração mínima da criança, sem que a criança tenha que verbalizar o que quer que seja, consegue diagnosticar os tais 99%, ou melhor, no caso do oftalmologista, consegue identificar os 100% das causas de olho preguiçoso ou de má visão uni ou bilateral e, portanto, vale sempre a pena fazer isso. O que o rastreio faz é, digamos, aligeirar esta dificuldade, porque não é possível que todas as crianças que nascem em Portugal ou noutro país qualquer sejam vistas por um oftalmologista. Isso é que é mais difícil porque é extremamente caro e não é execuível ao nível de um Serviço Nacional de Saúde. Então a vantagem no rastreio é usar uma tecnologia simples que é executada por profissionais de saúde não médicos, não especializados e que depois transformam esse exame em formato PDF, numa plataforma digital, é lido por um oftalmologista que decide este menino tem que vir à consulta ou não tem que vir à consulta. E desta forma eliminamos logo 87% das consultas que teríamos que fazer caso não houvesse o rastreio. Portanto, isto introduz uma eficiência, digamos, e uma economia no sistema que realmente é difícil de obter sem uma tecnologia como agora temos, que nos permita, de facto, de uma forma simples, rápida, barata, fazer esta seriação entre quem é normal e quem pode não ser normal. Porque as crianças, mesmo aos 2 anos, muitas vezes, como tenho uma filha aqui nos 2 anos e meio, estou por dentro desta temática. E de facto, muitas vezes ouvem-se comentários do género: mas agora não vale a pena porque os bebés não deixam pôr óculos, ou não vão perceber, vão tirar as palas, ou não vão deixar que os tratamentos decorram. Profundamente errado. E muitas vezes os comentários opostos que dizem que exatamente a criança, por estar numa idade em que não se apercebe de algumas coisas que aos 5 e aos 6 anos já se apercebe, que se adapta com muito mais facilidade a adaptação, também a um tratamento que seja necessário. É uma regra, digamos, universal. A adaptação, seja o que for, por parte do ser humano, é tanto melhor quanto mais novo se é. Porque a plasticidade cerebral é de facto extraordinária e é muito maior numa criança do que é numa criança mais velha ou do que é num adulto. E é por isso que essas causas são muito fáceis de tratar aos 2 anos, porque isto é um problema cerebral e o problema cerebral aos 2 anos tem uma enorme plasticidade e de facto reverte muito fácil e muito rapidamente, e aos 6, 7 anos é mais difícil e na idade adulta é virtualmente impossível. Qualquer tipo de atitude que obrigue, digamos, a uma adaptação
é muito mais fácil, é tanto mais fácil quanto mais nova for a pessoa. Dou-lhe um exemplo. Imagine que vem uma criança que tem 0 dioptrias de um olho, 5 dioptrias do outro. Eu ponho uns óculos desta criança e ela habitua-se aos óculos sem a menor dificuldade. Se eu lhe puser assim, na sua idade ainda jovem, mas já não de criança, uns óculos com 0 num lado e 5 no outro, e se nunca tiver usado estes óculos, vai-me dizer: senhor doutor, eu não vejo nada com isto, faz favor, receite-me outros, porque eu não consigo usar isto, dá-me dor de cabeça, faz-me umas imagens tortas, eu não vejo tudo distorcido, eu não consigo usar isto. Isso tudo também está comprovado cientificamente, não é, doutor? Não, isto está comprovado cientificamente e é, digamos, a experiência do nosso dia-a-dia, é de facto um dado que não tem qualquer tipo de discussão. E os pais não devem ter medo dos rastreios, nem dos tratamentos, portanto, isto é tudo para ajudar a que os problemas sejam identificados, precocemente de preferência, e que tudo isto não os seus meninos aos rastreios, como devem levar os seus meninos às vacinas. A saúde pública depende muito disso, depende muito desse tipo de cuidados primários de saúde, que ao nível da oftalmologia são, sobretudo, como eu disse, o rastreio da ambliopia nas crianças e o rastreio da diabetes nas pessoas diabéticas adultas. Para os pais, quais podem ser alguns sinais, isto para quem nos está a ouvir, quais podem ser algum primeiro sinal de que alguma coisa não está bem na visão do seu filho? É muito difícil, sabe? É muito difícil. Porque depende depois também da patologia. Mas é muito difícil. Sabe? A maior parte das causas de má visão na criança não dá qualquer tipo de sinal ou sintomatologia. E esse é que é o problema, e isso é que faz com que, de facto, os rastreios sejam fundamentais. Os meninos podem ficar com os olhos mais vermelhos ao fim do dia, ou podem queixar-se de dores de cabeça, ou podem pestanejar mais, ou podem piscar mais, mas muitas vezes o primeiro sinal de um erro refrativo que não está compensado em tempo útil é o olho começar a entortar. Isso acontece em 80% dos casos entre os 2 e os 5 anos e também em 80% dos casos. Isso depende... Ou seja, é causado por uma hipermetropia que não está compensada em tempo útil. E, portanto, na verdade, os rastreios, também por essas razões, tornam-se realmente fundamentais numa idade tão precoce como comecei por explicar. E para o Dr. Augusto, que esteve aqui muito envolvido em todo este processo, foi mesmo uma necessidade que viram que tinha que ser colmatada, com evidências científicas? A falar da estratégia de saúde da visão. Sim. Claro. Portanto, este processo começa justamente com os rastreios. Com o rastreio de saúde visual infantil e, a dada altura, a Direção-Geral de Saúde, na pessoa da sua Diretora-Geral e o seu Secretário de Estado, entenderam que, a partir daqui, era preciso, de facto, e tendo em conta alguns constrangimentos e algumas insuficiências, era necessário fazer, de facto, criar um modelo estratégico para implementar os programas necessários para ir resolvendo todas estas insuficiências. E, portanto, foi nesse sentido que foi nomeada uma comissão de estratégia que, em 2 meses, preparou uma estratégia, conseguiu fazer, digamos assim, a leitura e a reflexão sobre todos esses números que estão patentes na estratégia e, a partir daqui, desenvolver uma metodologia de forma a poder propor uma estratégia que é muito mais vasta do que aquilo que aqui falamos. Falamos aqui apenas num dos pilares dos cuidados de saúde primários na visão. Falamos, aliás, em 2 pilares. Há um outro pilar que são os pontos básicos da oftalmologia, que são as primeiras consultas da oftalmologia, que também propusemos que passem a ser, em grande parte, realizadas nos centros de saúde, de forma a promover uma política de proximidade com os médicos de medicina geral e familiar. E depois há também uma série de propostas muito interessantes e muito importantes em articulação com a rede hospitalar dos cuidados da oftalmologia, e há uma outra proposta que me parece muito importante aqui relevar, que tem a ver com outro tipo de rastreio, que é o rastreio da retinopatia dos prematuros. Os prematuros, sobretudo os que nascem com menos de 1.500 gramas, têm uma grande tendência, têm uma grande prevalência de uma patologia, de uma doença que se chama retinopatia da maturidade. Essa retinopatia, quando não é diagnosticada e tratada em tempo útil, cega de forma irreversível uma criança que acabou de nascer. A retinopatia da maturidade tem um estadio evolutivo em que o intervalo de tratamento é 72 horas. E se ele não for diagnosticado curto, não é? naquele intervalo curto, dificilmente temos sucesso depois na intervenção.
E, portanto, aqui também tem que haver uma certa multidisciplinaridade, não é? Porque claro que tem, porque esses miúdos nascem e ficam nas incubadoras, nas unidades de neonatologia. Uma boa parte dessas unidades não têm oftalmologistas capacitados para fazer esse rastreio sistemático, porque muitas vezes é preciso rastreá-los todas as semanas, durante 10 ou 12 semanas. E, portanto, o que nós propomos também na estratégia é a criação de 3 centros regionais de leitura e tratamento da retinopatia. Os números nesse âmbito, como é que estão? Estamos muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás, mas estamos longe da situação ideal. Penso que Ou seja, podíamos estar muito melhor caso... Penso que vamos conseguir implementar este programa também entre 2019 e 2020 e penso que nessa situação ficaremos também, mais uma vez, e mais um aspecto, na vanguarda, se quiser, europeia, do rastreio da retinopatia da prematuridade. Portanto, Portugal está, de facto, preocupado com esta temática e a agir, não é? Isso é também a mensagem que temos que... Tenho notado uma grande vontade política de resolver estas insuficiências e de corporizar, digamos, este tipo de programas. Esta estratégia é uma estratégia ambiciosa, mas é uma estratégia execuível, e que, digamos, obriga, de facto, a alguma vontade política, mas eu tenho sentido, de facto, nos últimos tempos, essa vontade e penso que vamos conseguir implementar grande parte destes programas de forma a melhorar globalmente os cuidados de saúde visual dos portugueses. Portanto, quem fica a beneficiar somos todos nós, pais, filhos, e também, de certa maneira, aquela questão que muitas vezes também falamos aqui, não só do aspecto da saúde, mas também da economia geral do país. Não é? Ora, exatamente. Isso é um aspecto crucial, porque o Sistema Nacional de Saúde tem que ser sustentável e, de facto, os indicadores que nós escolhemos quando implementamos estes programas passam sempre por indicadores de eficiência, por indicadores de qualidade e por ganhos em saúde, que é de facto um aspecto que está, digamos que é muito, muito contemporâneo, mas que de facto é fundamental para que todos esses sistemas, todos estes programas sejam sustentáveis, porque somos muito nós bem. Todos que pagamos isso do nosso trabalho e dos nossos impostos. Muito bem, Dr. Augusto Magalhães, agradeço imenso o tempo que nos disponibilizou esta tarde. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Até já!